Alex Poatan pode zerar o UFC e se tornar o GOAT absoluto aí da competição? O que tu acha, Lucas? Cara, eu não só acho que pode, mas eu tenho certeza que vai ser. Tá? Vai? Tenho certeza que ele vai... Tá chegando o dia, né? Tenho certeza que ele vai colocar o francês pra ficar lá na padaria fazendo croissant e vai destruir ele. Vamos ver então um pouco de toda essa trajetória aí do Poatan rumo ao título de terceiro cinturão, fazer história na Casa Branca. Vamos acompanhar um pouco dessa trajetória dele aí. E você tá lutando pela história na Casa Branca por um terceiro cinturão e muita gente diz que se você ganhar esse cinturão, você vai ser considerado o melhor lutador da história. Nos esportes existe uma ideia quase incontestável. Grandes lendas são construídas desde cedo, moldadas na infância e aperfeiçoadas ao longo de muitos anos até chegarem no auge. É um padrão que parece se repetir geração após geração, até surgir alguém como o Poatan. O caminho dele foi quase inverso, né? Foi diferente de todos, né? Muito anormal, cara. Muito. O cara é um monstro. Porque ele não apenas quebra essa lógica, ele redefine o que é possível. São vítimas, recordes quebrados e adversários brutalizados um atrás do outro. Ele já conquistou múltiplos títulos mundiais, tanto no kickboxing quanto no MMA, um feito único na história. A dúvida que fica é... Eu acho até que ele é o único que conquistou 2 cinturões diferentes em 2 competições, né? No Glory e depois no UFC. Cara, eu acho que pode ser mesmo. Eu vi outro dia que, pelo que eu vi, nenhum fez isso. Tipo, de conseguir em 2 categorias diferentes em 2 competições, tá ligado? Sim, cara, é muito absurdo. Já quebrou um recorde nisso, né? E ainda mais correndo aí pra quebrar o mais um. Ele saiu do absoluto nada aos 21 anos e pouco tempo depois se transformou em uma besta enjaulada. E por que já tem gente colocando ele como o maior de todos os tempos e o mais impressionante, como ele ainda pode ir além e fazer algo quase impossível. Se é outro, né, cara, já teria conquistado o que ele conquistou ali e ia ficar de boa, tá ligado? Só defendendo ali o cinturão e tudo mais, enredando ainda pra lutar, se bobear até sentar num contrato ali, como é que eu posso dizer, ficar inativo, jogando luta pra frente, essas coisas assim. Não, o cara tá sempre se provando mais, né? E contra adversários cada vez mais perigosos pra ele, tá ligado? Contra situações mais perigosas, subindo de categoria, pô... O cara é um impensável. Exato. Going to change the game. So many people in the history of mixed martial arts have spoken about winning 2 belts, maybe winning 3 belts. It's never been a reality for anyone to possibly foi uma possibilidade. Special talent. We have not seen anyone like Pereira in a long time. Poatan vai disputar o cinturão interino dos pesos pesados contra Ciryl Gane e esse momento pode mudar o UFC para sempre. Veja só, Poatan já é, hoje, o cara que no menor espaço de tempo se tornou o duplo campeão da organização. Um recorde absurdo, porque ele precisou de apenas 736 dias desde a sua estreia para alcançar esse feito. Muito pouco tempo, cara. De 2 dos lutadores mais bem posicionados do ranking geral do UFC, que depois do Poatan também se tornaram duplos campeões. Ilia Topuria precisou de... esse é um ponto que eu acho que também, que depois que ele conseguiu o terceiro cinturão, vai ser uma coisa que vai ser mais recorrente, tá ligado? Vai ter outros lutadores que vão fazer. Não vai ser tão fácil, mas vai ter mais pessoas quebrando esse recorde, tá ligado? Sim, talvez. Eu acredito que vai ser como foi, tipo assim, o McGregor. Antes ninguém nunca tinha conseguido 2 em 2 categorias diferentes. Aí ele foi e conseguiu. Depois disso, já temos quantos que conseguiram? O MMA, né, atual, ele vive uma fase que eu acho que é um pouco oposta do futebol, né? No futebol, a gente tem parece uma escassez de craques, né? Cada vez que vai passando, vai ficando mais difícil tu ver alguém se destacar. Agora, no MMA, cara, parece que a cada tempo que passa, surgem pessoas mais e mais boas a um nível quase sobre-humano, cara, tá ligado? Olha quem nós temos hoje em dia, o Poatan, o Ilia Topuria, o Makhachev, o Carlos Prates, tudo lutando no mesmo ano, né, tá ligado? No mesmo tempo, sim. É anormal. Fora os campeões que já tem, né? O Charles aí, que já tem história. O que quer dizer, eles ainda segue se provando, né? Exatamente. De 1.722 dias para se tornar campeão do peso pena e do peso leve, desde o momento da sua primeira luta no UFC. Quase 1000 dias a mais que o Alex.
E Islam Makhachev, o último lutador... Aí que sempre vai ter a questão do o GOAT, mas o Alex Poatan ele precisou de muito menos tempo pra fazer o que os outros levam muito mais tempo, tá ligado? Então, por mais que o outro venha ganhar o terceiro cinturão, aquela coisa toda, ainda vai demorar muito, vai levar muito tempo pra atingir, diferente dele, que tipo, teve o caminho muito encurtado, né? A alcançar esse feito, precisou de 3.829 dias para conquistar essa 3 façanha. mil. São mais de 3.000 dias de diferença na comparação com o brasileiro. Mas o que torna tudo isso ainda mais impressionante é o simples fato do Poatan estar prestes a mudar o nível desse jogo para sempre. E de sobra, quebrar um novo recorde. Assim como Conor McGregor foi o precursor disso lá em 2016, quando ninguém pensava em fazer tal coisa. Poatan pode, no dia 14 de junho de 2026, se tornar o primeiro lutador 3 vezes campeão em 3 categorias de peso diferentes do UFC e inaugurar uma nova era 10 anos depois. Mas o simples fato de Alex Pereira ser praticamente uma impossibilidade estatística torna o legado dele ainda mais especial. Para pensar com calma. Aos 21 anos, é quase impossível alguém começar do zero em um esporte. É muito difícil, né, cara? Pô, o cara já tem que vir treinado desde novo, já se preparando, entendendo. Imagina, é muito, muito raro, cara. A competição é muito alta, pô. Você tá enfrentando pessoas que são treinadas ali, pô, desde os 7 anos de idade. Pessoas que fazem um bagulho tanto quanto correr, tá ligado? Pra eles, a luta. Sim. E você conseguir alcançar, cara, é um talento, pô, descomunal, cara. Ele conseguiu fazer algo assim, ó, extraordinário. Ainda assim, conseguir ser bem sucedido em alto nível. E não para por aí, porque é muito mais difícil fazer parte da elite mundial competindo contra atletas que começaram desde a infância. E ainda mais improvável é alguém ultrapassar tudo isso e se tornar um dos maiores de todos os tempos em 2 esportes de combate completamente diferentes. E é o improvável, porque matematicamente ele não daria certo. Se você fizer uma equação e tentar resolver matematicamente, Poatan não existiria. O cara era alcoólatra aos 21 anos. Não tinha treinado nunca nenhuma luta. Vivia na miséria. Aí hoje, dá um salto para hoje, 15 anos depois, e fala assim, ó, duplo campeão do maior evento de kickboxing do mundo, duplo campeão do maior evento de MMA do mundo, estrelando 2 dos maiores cards de todos os tempos desse mesmo evento, e dando um show. Você fala, não aconteceu. É normal, Alex, né, cara? Poatan não só fez história no kickboxing, dominando e se Inacreditável. consolidando como um dos grandes nomes da modalidade, como também, mesmo já tendo alcançado esse nível, decidiu migrar para o MMA e recomeçar praticamente do zero em outro cenário extremamente competitivo. E ainda assim, conseguiu se tornar um dos maiores, conquistando títulos, quebrando recordes e acelerando um processo que normalmente levaria muitos anos. Ao ponto de John Jones, que é amplamente considerado o maior de todos os tempos dentro do esporte, reconhecer publicamente os feitos que ele construiu. Alex Pereira, Alex has beaten many champions. He's knocking out everybody left and right. He has the opportunity to become a 3-division champion, but he's more of a legend and a star in America right now than Mais que o Aspino. And I feel like those are the type of fights that I'm looking for at this point in my career. Fighting Tá buscando, mas não buscou o suficiente. Não deu pra Antes de se entender. tornar um dos homens mais temidos do esporte de combate, a vida dele parecia já estar derrotada. Aos 20 anos, trabalhava em uma borracharia, consumia álcool diariamente em excesso e não enxergava qualquer perspectiva de futuro. A dor pela perda do irmão mais velho o afundava cada vez mais em uma rotina de tristeza, vícios e desesperança. O destino parecia traçado, um subemprego, sofrimento e uma vida completamente esquecida. Mas tudo começou a mudar no momento em que ele encontrou a luta. A partir desse momento, a vida dele ganhou um propósito. Todo o sofrimento virou combustível para a sua evolução. O Ele é muito alto, né? de Poatan foi Belóqua, responsável uma anomalia, por acolhê-lo e construir os fundamentos da luta que marcam seu... Como é que ele conseguia bater 2 categorias abaixo, né, cara? Aí que é o Pô, o cara tava impensável. esquelético.
cara tava que estilo nem o Slenderman lá. que faz um belo trabalho com ele lá, mas a base dele está ali, na sua formação. E essa formação, desde nome, Poatan, de tudo isso foi eu que dei. Mesmo começando tarde, aos 21 anos, Poatan rapidamente mostrou potencial acima da média, evoluindo rapidamente no boxe e no kickboxing amador. Poatan dominou o cenário do kickboxing nacional ao conquistar múltiplos títulos do WGP e um Pan-Americano. Depois, levou essa supremacia para o cenário internacional ao conquistar o Glory e fazer história com cinturões simultâneos em 2 categorias de pesos diferentes. Desde sua estreia profissional em 2012 até a despedida do kickboxing em 2021, Alex Pereira se consolidou como um dos strikers mais temidos do mundo. There's a guy that's Muito bravo. MMA now. His name's Alex Pereira, and he's truly one of the most terrifying human beings. Joe Rogan previu pra caramba o Poatan. Dude, he hits people, and it doesn't even make sense. It's like Aí que tá, não faz sentido, né, cara? Tanto é que os caras criticavam, vai vir pro MMA, não é a mesma coisa que o kickboxing, não vai se dar. Toda aquela desconfiança em cima dele, como sempre teve, né? Como tá tendo agora, né? Tem muita gente, o Poatan tá indo pro pesado, tá acima do peso, vai perder velocidade, vai perder potência, vai perder força. Sim. Então, sempre essa desconfiança meio que acompanha ele, né? E ele sempre mostra que essa desconfiança tá errada. Aí que tá o ponto. it doesn't. He's the same size as these people. Yeah. But he hits them. It's like he's a heavyweight and they're a lightweight. I'm telling you, he's got fucking freaky power. No UFC, Poatan confirmou tudo o que diziam sobre ele. Estreou destruindo seu oponente e rapidamente alcançou o topo da organização. Após entrar para a história vencendo Israel Adesanya, a maior estrela do UFC na época, Alex Poatan decidiu subir de categoria. E foi na categoria de cima que ele se tornou ainda mais assustador. Aí era a aura pura, né? Na categoria de cima ele tava... Acho que é a melhor categoria pra ele, dá pra se dizer assim. Agora no pesado a gente vai ver, né? Como é que ele vai lutar mais. Essa aí... O peso meio pesado é muito ideal pra ele, tá ligado? Porque não fica nem tão pesado a ponto de que ele tenha toda a velocidade dele, toda a potência dele, e nem tão leve a ponto de que ele tem a força. Né? Dos golpes. Não tem que perder tanto peso ao ponto de ficar fraco, né? Exato. E realizou feitos históricos enquanto atropelava campeões da divisão com uma facilidade impressionante. Cara apavorado, Alex vai. se destacou na divisão essa luta aí foi massa. tal como encerrava as lutas e pela violência absurda dos seus golpes. After he fought Khalil Roundtree, Mark Goddard came up to me and goes, "Mate, the sound it makes when he hits them is ungodly." Imagina pra quem recebe o golpe, né? Deixa. Pô, imagina, então o juiz vai ter que separar esse cara, mano. Tá maluco? 20 years. He goes, "The sound he makes is just different. It's ungodly." A aura do Poatan era tão assustadora que em certos momentos ele era visto mais como uma entidade do que um lutador pelos seus adversários. And he recovers well. I'm telling you, he's a fucking demon, bro. He recovers well. Everybody knows that. Se recupera bem. These rituals before the fight. Everybody can feel that. What's around him and what's going on. So, and I think Alex can't fight without that. A magia, cara apavorado, né? Cara em choque. But the whole juju thing, like that's real. I was beating his É ass, real. had him hurt in the end of the first round, all that shit, took him down, and then he gets me in the last round. It's his spirit, his whatever, like Seja o que for. ancestors or his people that are praying for him. The way he carries himself, something about him, just he knows how to recover well. A verdade é que Alex Pereira sempre foi algo raro no esporte, um fenômeno físico único, um corpo que parece ter nascido para lutar. Não é um exagero dizer que ele parece ter sido moldado biologicamente para o combate. O Trump. É. Um dos maiores socos da companhia. Eu tive a oportunidade de treinar com ele, ele é sinistro, cara. Bom, é um sinistro assim, fora do comum, cara. É mesmo? É um negócio assim, fora do comum. Você bater e você se machucar. Pô. Você cortar no cara dói, velho. Você dá um soco no lugar errado no cara, você se machuca. Muitos atribuem a rotina pesada da borracharia à origem da força monstruosa dele, porque foram... O cara já treinou um monte de anos, tá ligado? Batendo uma reta no pneu.
mais de 14 Nunca anos subestime um em que pedreiro, um borracheiro. ele trabalhou carregando pneus pesados. O Bitelo da obra tornou uma mais forte do mundo, tá ligado? Claro, é louco. E fazendo esforço físico extremo diariamente. He's a genetic freak. Ele é uma aberração genética. There's a lot going on with that guy. He's incredibly mentally tough. He's got insanity in the power punches and strikes. The danger is so high. He's got that one punch KO power. Dude, he's got 2 world titles in 11 fights. In 2 years. 2 títulos em 11 lutas é muita coisa, né? E o mais impressionante, É tudo isso absurdo. sem ter crescido dentro das academias ou treinando desde pequeno, como a maioria dos lutadores de elite. Mesmo já pertencendo à elite do kickboxing mundial, Poatan não contava com uma estrutura robusta. Seus treinos muitas vezes aconteciam ao ar livre, em praças públicas. Alex Pereira manteve uma preparação simples e rústica, longe das grandes estruturas esportivas. No meio de um esporte cada vez mais tecnológico e profissionalizado, Poatan continua seguindo um caminho raiz, continua treinando da forma que sempre funcionou para ele. Mesmo sendo campeão, Poatan mantém um estilo simples de preparação. Tá gigante? Corridas ao ar livre, cidades tá pequenas e uma alimentação sem muitas restrições. Enquanto muitos atletas cercam-se dos melhores especialistas do mundo, ele permanece fiel ao seu estilo simples e ao seu círculo de confiança. Muitos já colocam Alex Pereira como o maior lutador de todos os tempos. O argumento é simples: nenhum outro lutador conseguiu conquistar títulos mundiais em 2 categorias no kickboxing e repetir isso também no MMA. O próximo desafio pode colocar Alex Pereira em um patamar nunca antes alcançado dentro do UFC. Conquistar cinturões em 3 categorias diferentes no UFC faria dele um caso único na história do MMA. Fazer isso daí, conquistar o 3º cinturão em 3 categorias diferentes, do jeito que pode ser na Casa Branca, pô, o aniversário do Trump, tudo que tá se desenhando pra acontecer, pra mim essa é a luta da noite, na real. Pra mim essa é a luta da noite, era pra ser o primeiro ali, mas como o Justigate é americano, provavelmente eles botaram do Topuria como evento principal. Mas essa aí é a que todo mundo quer ver, essa é a verdade. Sim, tá maluco, cara. É o Poatan, tá ligado? O Brasil inteiro vai parar pra assistir ele virar campeão e a gente já sabe o que vai acontecer. E aí que tá, não é só o Brasil, né, cara? Porque ele conseguiu ser tão carismático com o negócio do Chama, que os caras não precisam nem entender a língua universal. dele. Chama, vai. Que nem eu recebo aquele. É, igualzinho, cara. Eu acredito que ele vai fazer a história, vai conquistar, e depois vai... Eu acho que ainda ele tem muitas lutas aí que ele vai fazer em um curto período, ele vai fazer praticamente todas as lutas que ele tem no contrato. Eu acho também. E aí ele vai mostrar que no fim da carreira ele ainda tava no auge. E você aí, o que você acredita? Poatan vai conquistar o 3º cinturão, vai trazer esse título pro Brasil e fazer história dentro da organização do UFC, mais do que ele já fez? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, chama e até o próximo vídeo.